vai sentando, cantando bem suavemente. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras, inunda minha alma, inunda minha alma e o meu ser. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Jesus é o Senhor. Como é que temos que nos saudar neste acampamento? Deus seja louvado. Deus seja louvado. O inimigo derrotado. O Espírito Santo Derramado. olha para quem está do teu lado e cumprimenta. Vai. Deus seja louvado. O inimigo Derrotado. o Espírito Santo. Derramado. Agora que vocês foram no intervalo, lanchonete, espero que todo mundo, antes de pedir pãozinho aí, pão de queijo mineiro, tenha fome. Deus seja louvado, pão de queijo, por favor. Deus seja louvado, um CD da Canção Nova, por favor. Deus seja louvado, não sei o que, né? Sempre Deus seja louvado, tá certo? Diga comigo, tô ligado. Tô ligado. Os jovens fazendo assim, quando se fala tô ligado, dá uma salva de palmas, não uma salva, Só uma palma. Uma palma. Pronto, Não, vamos fazer, não. Só uma. Não. Só um toque. Vamos ver se vocês estão ligados mesmo. Então, quando eu coloco o dedo aqui, não aqui, mas aqui, você tem que dar só uma palma. Sim. Tá ligado não, é? Pronto? Eu escutei muitas palmas. Tem que ser só uma. Todos juntos. Nem abaixei o braço ainda. Vamos ver se tá ligado. Tá melhorando um pouco, mas ainda se sente. Tem que ser juntos. Todo mundo ligado em Jesus juntos. Pronto? Nem abaixei o braço. E peguei ele. Eu vou ajudar vocês. Vou segurar o braço do padre e vou falar. Vou soltar. Ah, melhorou. Tá ligado? Tá ligado? Agora tá ligado. Muito bom. Agora, antes de comentar um trecho bíblico, queremos contar uma piadinha para lembrar do Padre Antonello, senão ele fica com saudade da Canção Nova. E aí, a piada é esta: nós estávamos viajando juntos no avião, e de repente teve uma tempestade, sabe quando o avião... Turbulência. E aí o piloto avisou, daqui a pouco o avião vai cair. Deus seja louvado. Todo o povo olhou para os outros, o Padre Antonello, um padre carismático. Padre Antonello, por favor, o avião está caindo, confessa a todo mundo. O Padre Antonello, dá tempo não. Por favor, Padre Antonello, está caindo o avião, celebra a missa. Tenho não as coisas aqui. O povo desesperado já não aguentava mais, não sabia mais o que fazer. Padre Antonello, faça pelo menos o essencial. Padre Antonello tirou o chapéu. Ofertório. O essencial não é o ofertório. É o dinheiro. O essencial que nós agora queremos colocar aqui neste momento bonito que teremos é anunciar a todos os homens, a cada um de vocês que está aqui, quem está em casa, a misericórdia de Deus. O essencial é saber que temos um Deus que é misericordioso e santo. Antes falávamos, mesmo num tempo mau, num tempo de treva, num tempo de dificuldade, nós dizemos, Deus forte, seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Não sei se alguns de vocês sabem, mas no diário de Santa Faustina, que recomendamos nós da Canção Nova, da Aliança, todo mundo de ler,
Jesus faz uma promessa, uma coisa maravilhosa, porque nesse tempo muitos falam de fim dos tempos. 2012, o mundo está acabando, tem pessoas que estão construindo refúgios debaixo da terra, nas nuvens, na lua. Mas Santa Faustina recebeu de Jesus uma revelação muito bonita que poucos conhecem. Diz assim Jesus: virá um tempo em que todas as luzes se apagarão no céu e na terra. E todos os homens do mundo inteiro virão uma cruz luminosa. E do lugar dos cravos da cruz irão sair raios que iluminarão toda a humanidade. Vocês podem olhar no diário de Santa Faustina, podem ler este diário. Vocês sabem que Santa Faustina é a primeira santa do terceiro milênio. O Papa João Paulo II, que ainda quando era estudante e jovem padre, ia no lugar onde Santa Faustina viveu, porque ele é originário de Cracóvia, da mesma cidade onde Santa Faustina viveu, recebeu as revelações. O Papa João Paulo II fez questão. Era o dia 30 de abril do ano 2000. Eu sei porque estava lá na Praça São Pedro. E não sabia nada desta festa. Por acaso, não existe o acaso. Pela providência divina me encontrei lá, junto com o Padre Antonello. E participamos daquele momento belíssimo em que Santa Faustina era proclamada santa. O Papa consagrou naquele momento, terceiro milênio, a misericórdia divina. E Santa Faustina no seu diário diz assim, que neste tempo de muita treva, de muita miséria, é reservada uma grande graça. A misericórdia do Senhor será derramada sobre a terra de uma forma nova, única na história da humanidade. Não para o fim do mundo, mas para o começo do novo tempo, do reinado de Cristo no meio dos homens. E ela diz assim, que se os maiores pecadores confiarem na misericórdia do Senhor, se tornarão os maiores santos. Assim ela relata palavras do próprio Cristo, que aparecendo para ela, deu esta mensagem para toda a humanidade. E Jesus disse, que os meus sacerdotes anunciem a minha misericórdia. Muitos homens têm medo de Deus, têm medo do Pai, porque o demônio faz esta jogada. Vocês sabem que o demônio biblicamente é chamado acusador. Capítulo 12 do Apocalipse. Aquele que acusa os nossos irmãos dia e noite perante o trono de Deus. E o demônio semeia no nosso coração este medo de um Deus vingativo, de um Deus acusador, de um Deus que está pronto para olhar os teus pecados, para verificar se você está fazendo certo ou errado. Antigamente se colocava nos seminários, até dentro dos banheiros. Deus te olha, não pecar. Mas o olhar de Deus é outro. O olhar de Deus é um olhar de amor. É um olhar que suscita, daquele que se sente pior pecador, o maior santo deste tempo. E Jesus diz ainda para Santa Faustina, diga comigo, por quanto grande sejam os teus pecados, são menores do que um grãozinho de areia, que se perde no oceano, do amor misericordioso do Pai. Irmãos, quem de nós se sente pior? Quem de nós se sente pecador? Quem de nós se sente o pior pecador aqui? Levanta a mão, sem vergonha, porque eu me sinto assim. E vocês sabem que Jesus veio para salvar os pecadores.
Uma vez na Praça da Sé estávamos pregando para os irmãos de rua e vieram alguns irmãos evangélicos, vendo o nosso crucifixo, disseram: vocês católicos vão todos para o inferno, porque são idolatras, porque usam a cruz. Aí eu respondi de uma forma simples, falei: irmãos, eu prefiro acreditar num Deus que morreu para salvar a todos, do que num Deus vivo que veio para condenar a todos no inferno. Eu creio na cruz de Cristo como sinal da misericórdia do Senhor. Ele quer salvar a todos, e nós amamos os irmãos evangélicos, e nós oramos pelos irmãos evangélicos, porque eles têm a palavra, eles têm um caminho de salvação, eles podem viver conosco uma experiência maravilhosa, em que juntos, assim como deseja o coração de Jesus, possamos ser todos um, para que o mundo creia. Este é o tempo em que o Espírito Santo também move as igrejas para que se tornem uma na misericórdia do Senhor. E o Papa João Paulo II dizia uma coisa belíssima. Dizia que a unidade da igreja não acontecerá pela ida das igrejas evangélicas na igreja católica, mas acontecerá pela nossa comum caminhada rumo ao único Senhor. Todos nós temos que nos converter. Quem acha de não precisar de conversão e quer condenar os outros, está condenando a si mesmo, porque com a medida em que nós medimos, seremos medidos. O publicano estava lá no templo, não tinha coragem nem de aproximar-se, porque se sentia o pior de todos. O fariseu na frente dizia: Senhor, te louvo porque não sou como os outros. E Jesus fala que aquele pecador saiu justificado, mas o fariseu que se achava perfeito não experimentou a misericórdia de Deus. Escuta bem uma coisa também, você que está em casa. Existe só um pecado que não pode ser perdoado. Faça assim comigo, só um. Só um. O pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo. Digo isso porque outro dia veio uma mulher desesperada que esteve na congregação cristã. E ela aprendeu que adultério nunca mais é perdoado e se sentia condenada ao inferno. Mas Jesus fala que há só um pecado que não pode ser perdoado: o pecado contra o Espírito Santo. E vocês sabem que o santo rei Davi caiu em adultério, não apenas foi homicida, e nós chamamos ele do santo rei Davi. A palavra de Deus nunca fala que haja algum pecado que não possa ser perdoado, senão pecado contra o Espírito Santo. Senão? Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Não reconhecer de ser pecador e não confiar na misericórdia do Senhor. Este é o pecado que não pode ser perdoado. Quer dizer, se você não fala pequei, aí você se exclui do perdão de Deus. Santo Agostinho dizia: quem se acusa perante Deus, por Deus é justificado. Então você que nos acompanha, mesmo que há muito tempo que não confesse, mesmo que esteja numa vida de perdição, se neste momento você reconhecer a necessidade da misericórdia e confiar na misericórdia do Senhor, neste momento você pode experimentar o poder da misericórdia do Senhor, porque é infinito o amor de Deus. Por quanto grandes sejam os nossos pecados, são menores do que um grãozinho de areia que se perde no oceano da misericórdia do Senhor. Irmãos, uma notícia tão bonita, nós temos que gritá-la a todos e temos que dar uma salva de palmas para aquele que era, que é e que vem, Deus de misericórdia e de bondade, um Deus que te ama, que nunca desiste de ti, que nunca abre mão da tua vida. E por isso agora queremos parar num único versículo de um homem que fez a experiência desta misericórdia de Deus. Quem tem a Bíblia, diga: eu tenho a Bíblia. Eu tenho a Bíblia. Mas não levantar a mão, levanta a Bíblia, senão você é mentiroso. Eu tenho a Bíblia. Fica com a Bíblia levantada. Olha do teu lado, quem não tem a Bíblia,
dá um golpe de Bíblia na cabeça e fala: não esquecer de trazer a Bíblia no acampamento, não. Dá uma bênção bíblica. Bom. Devagar, não forte, para quebrar a cabeça dura. Não esqueça, na Bíblia, a palavra de Deus sempre conosco. Vamos escutar esta palavra. Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Também no versículo 9. Indo adiante, viu Jesus... Espera. Faça assim. Shema. Shema significa em hebraico escuta. Olha como soa bem, né? Shema. Porque nós não podemos nunca ler a palavra de forma distraída. Santo Agostinho dizia para nós católicos que quando nós deixamos cair uma palavra no chão pela desatenção, pecamos gravemente, como quando deixamos cair a Eucaristia no chão. Porque cada palavra é Jesus. Vocês pensam que São Francisco ia nas ruas, no chão, recolhia cada pedacinho de palavra, porque era Jesus, como fosse uma parte da Eucaristia, uma migalha da Eucaristia. Então agora diga comigo: Senhor, fala, porque o teu servo te escuta. Porque o teu servo te escuta. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não o sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. É palavra da salvação. Nós vamos parar somente neste primeiro versículo. É fácil para lembrar. 9:9. Diga comigo. 9:9. Mateus 9:9. Mateus 9:9. Agora, olha que bonito. Nós poderíamos fazer 3 dias de encontro, de acampamento só sobre este versículo. Mas não temos o tempo. Mas o Espírito Santo pode te fazer mergulhar numa verdade profundíssima. Por isso, pede ao Espírito Santo no coração. Enquanto nós falamos, que não seja a nossa palavra, que não vale nada, mas que seja o próprio Espírito a mover o teu coração pela palavra de Deus que é proclamada. Olha que bonito. Indo adiante. Porque Jesus nunca para. Jesus sempre vai adiante de nós. Jesus nos leva a águas mais profundas. Jesus nos chama a começar sempre tudo de novo. A ter a ousadia do Espírito Santo para uma nova evangelização. Adiante, Igreja de Deus, adiante. Missionários, missionárias da Canção Nova, adiante. Missionários da Toca, da Aliança, da comunidade de Belém, do Caminho, adiante. Jesus está na nossa frente. Ele sempre nos precede. Ele está abrindo caminhos novos. Está desmatando novas florestas que precisam recolher a palavra de Deus. Indo adiante. Alguns dizem que nós da Aliança somos loucos, porque realmente fazemos muitas loucuras.
Dormimos na rua junto com os mendigos nas calçadas. Vamos nos ônibus para evangelizar. Lá no Portugal, os nossos foram para evangelizar nos ônibus. Uma vez no ônibus estava escrito, proibido blasfemar. Hoje está escrito, proibido falar de Deus. Porque a Europa se fechou a Deus. E nós temos que evangelizar a nova terra da Europa. Na nova evangelização. E missionários brasileiros estão indo para evangelizar o velho mundo. Aí o nosso missionário estava evangelizando no ônibus. Uma senhora contestou com um motorista, falou, está escrito proibido falar de Deus. E o motorista disse, senhora, eu escuto cada besteira neste ônibus. Se fala de tudo, se fala de aborto, se fala de impureza, se fala de roubos, se blasfêmia. Por que não se pode falar de Deus? E a senhora ficou calada, porque o motorista ficou tocado pela ousadia dos missionários, que desafiaram a lei dos homens para obedecer à lei de Deus. Outro dia fomos na Rua Augusta, no meio das prostitutas, levando a imagem de Nossa Senhora de Fátima. A mesma coisa fizeram os nossos missionários no Portugal, na Rua da Prostituição. Irmãos, vocês não imaginam, as prostitutas choravam. E diziam, queríamos ir em Fátima, mas não podíamos. E Nossa Senhora veio até nós, a cheia de graça, veio visitar as prostitutas. Maria tem um amor especial para Maria Madalena. A Maria Santíssima quer santificar as Marias Madalenas dos nossos tempos. E quando nós fomos lá nesta Rua da Prostituição, pessoas saíam do bar, escondiam o copo, começavam a chorar, se ajoelhavam na rua. Alguns fecharam os barzinhos. E as prostitutas foram atrás da imagem de Nossa Senhora rezando o terço. Não encontramos um banco para colocar a imagem, fazer um altar. Uma prostituta disse, eu não sou digna, mas quero dar o meu banco para Maria. E preparou com um amor, porque não há coração humano que não tenha sede e saudade de Deus. Não há coração humano que não busque um encontro com Cristo ressuscitado. Ir adiante, e sempre adiante. E nós temos que pedir esta ousadia do Espírito Santo. O Padre Jonas fala que a canção nova é como a aviação que vai pelo ar. E a aliança é como o exército que vai lá, na terra, no chão, cuidando dos pobres, dos pequeninos, levando a palavra onde a palavra não é anunciada. Indo adiante. Dá uma chacoalhada para que está do teu lado. Adiante, adiante, adiante. Força, coragem. Jesus viu. Ele te vê agora. Jesus viu. O que sente, Gilson, neste ver de Jesus? Sinto Jesus que nos olha neste momento e nos contempla. Pensa que nós, fracos, né? De vez em quando eu olho para os missionários da Canção Nova, que estão aqui perto, no palco, né? E vejo nos olhos, e vejo quando eles falam na TV, né? E quando oram, e também nós que estamos aqui hoje, o desejo de levar, né? Eu via enquanto ia se desenvolvendo aquela oração, enquanto a oração ia fluindo, o desejo de que as pessoas que estão nos vendo pela TV, vocês que estão aqui, que estão nos ouvindo pelo rádio, na internet, pudessem experimentar o amor de Deus, esse desejo. Esse é o desejo. Se nós estamos aqui hoje é porque queremos comunicar algo que nós um dia pudemos sentir no nosso coração. E aí pensava, Padre, se nós, fracos assim, pequenos, pecadores, publicanos, se nós, miseráveis, temos este desejo, porque o Espírito habitando em nós nos move também a ir adiante. Pensava Jesus que neste momento, nós estávamos olhando os olhos desta imagem de Jesus crucificado,
Mas Jesus está ressuscitado. Essa é uma imagem que fala daquilo que ele viu na cruz. Ele olhava lá do alto e via. Era por nós que ele morria na cruz, para pagar os nossos pecados. Ele viu a nossa miséria. Viu no livro do Êxodo, no capítulo 3. Já Yahvé diz para Moisés: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, e por isso eu desci. Deus que desce até nós, se torna homem, desce no ventre, no seio de Maria e nasce no meio da humanidade. Esta humanidade, eu, você, esta humanidade atual, é para nós esta salvação. Eu vi a miséria do meu povo, o sofrimento do Brasil, o sofrimento do mundo, o sofrimento dos jovens que estão nas drogas, porque se sofre sim nas drogas. Enquanto o padre dizia que é desta pequena atitude de pegar as pequenas coisas da palavra, eu me lembrava de algumas pessoas que eu conheci há 11, 12, 13 anos atrás, nas drogas, na região sul do Capão Redondo. E um drogado, e a gente sabe, lá em São Paulo tem a Cracolândia, sobretudo no usuário do crack, ele passa às vezes noites inteiras mexendo nas calçadas, na rua, pegando grãozinhos de areia, amassando no dedo. Os dedos são consumidos pelo fogo, parece um carvão. Se você olhar os dedos de quem usa droga, que fuma, é uma pedra dura de carvão, as pontas, a pele de tão queimada pelo fogo, e eles passam ali pegando aquelas pedrinhas, tentando encontrar um pedacinho da pedra de crack, de tanta necessidade que eles sentem. Jesus vê esta miséria, vê a nossa fraqueza, vê a nossa limitação. Eu vi a miséria do meu povo, e por isso desci. E lembrava de que esta atitude de Jesus na minha vida, na vida do Padre Henrique, na vida de cada um de nós missionários da Canção Nova, de todas as novas comunidades, um dia o que nos trouxe aqui foi porque um dia nós estávamos aí como você, sentado. Eu me lembro quando eu vim na Canção Nova pela primeira vez, assim no princípio do meu caminho de conversão. E aqui estava o Dunga e cantou uma música que diz assim: eu sei, o seu Espírito está agindo, passo a passo sei que encontrarei a sua vontade em minha vida. E aquilo no meu coração era, eu estava começando a caminhar, tinha me convertido, buscando este Deus. E Ele que tinha me visto naquela miséria me tirou e me coloca para anunciar. Me lembro que no princípio, antes de me converter ainda, deixei, depois conto mais detalhes, as drogas, depois de 6 anos, e sentia que Deus me dizia assim: olha, um dia, eu estava afastado, muito afastado de Deus, e um dia eu estava sentado, angustiado e pensando a tristeza da minha vida, que não tinha mais sentido, não tinha mais nada, uma angústia, um vazio que parecia te consumir, me consumia aquele vazio. E senti uma voz interior que falava no meu coração profundamente do amor: eu sou teu pai. Eu fiquei encabulado com aquela situação, mas não entendia que era Deus que falava: eu sou teu pai, que te ama, que te criou. E naquele dia, eu escutei interiormente, e eu estava pensando da noite que eu tinha vivido nas drogas, aquela tristeza que vinha depois, e pensava: não foi para isso que eu nasci, não era isso que eu procurava para mim. E naquele momento sentia Deus que me dizia: guarda bem o que eu estou te fazendo, porque um dia você irá dar testemunho disso para muitas pessoas. E daquele dia para frente nunca mais eu usei drogas, nunca mais. E eu não entendia, porque eu ainda não tinha me decidido a voltar para este Deus que ama incondicionalmente. Eu não tinha entendido ainda que mesmo sendo miserável como eu era, e como ainda sou, era tão amado por Deus. Mas Deus teve uma paciência enorme. Isso foi em 93. Pensa que o meu passo de conversão mais decidido, então, como uma resposta para Deus, e depois nós devemos ir sempre mais adiante, foi apenas em 98 para 99.
Então, mais 5 anos, se não estava mais nas drogas, mas não tinha deixado o mundo, as coisas do mundo, a violência dos lugares onde frequentava, a bebedeira, a vida desregrada na sexualidade. Mas aquilo ficava no meu coração. Aquela voz me falou e eu não consigo mais usar droga. Eu ia no meio dos amigos, era no Capão Redondo, na Zona Sul. Ficava de segunda a segunda usando droga, embalando droga no tráfico. Uma vida que era um inferno. E os camaradas, não chamávamos amigos, né? Os camaradas diziam, eu não acredito que você não vai usar a droga. Eu falava, eu não consigo, eu até queria, eu não consigo mais. E eles ficavam, e eu também não entendia o que tinha acontecido. Mas Deus viu a miséria que eu estava e desceu. E mesmo sem ainda eu responder, me tirou. E passaram anos. Ele viu, como viu na minha vida, viu na vida do povo que estava sendo oprimido no Egito. Viu também quando ele enviou Gedeão para libertar o seu povo que estava também oprimido por Madian. E ele fala assim para Gedeão. Então Yahvé se voltou para ele e lhe disse, vai, com a força que te anima. Eu sinto que Deus está nos olhando agora. A cada um de nós que estamos aqui e vocês que estão em casa, que estamos vivendo este momento, Deus está nos olhando e Ele espera que nós digamos sim, eu vou falar da tua misericórdia. Porque disso eu entendo muito bem. É isso que eu tenho que falar, que você é um Deus maravilhoso e que ama o pecador e que não importa como eu peco. Isso nós sabemos fazer muito bem, porque nós experimentamos na nossa própria pele. É anunciar essa misericórdia que quebra os grilhões, que liberta o povo. Vai com a força que te anima e salvarás Israel das mãos de Madian. No livro dos Juízes, no capítulo 6, no versículo 14. E ele pergunta para Gedeão, não sou eu quem te envia? Aí Gedeão responde, eu te peço, Senhor Gedeão. Respondeu a Deus, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés, e eu sou o último na casa de meu pai. E Yahvé lhe respondeu, eu estarei contigo, e tu vencerás Madian, como se ele fosse um só homem. Eu vejo e sinto Deus que nos olha, e nos dá esta graça, e nos chama a igreja, cada batizado. Este é um tempo aqui próximo, na cidade de Aparecida do Norte, quando o Papa deu início à Conferência Episcopal Latino-Americana com os bispos. Depois, na conclusão desta conferência, um documento maravilhoso, é a mãe. A nossa mãe querida, que nós com alegria celebramos neste mês de outubro, Nossa Senhora Aparecida, um documento que recebe este nome, Documento de Aparecida, que vai conclamar, que vai chamar a igreja para estar evangelizando. Todo batizado é discípulo e missionário. Jesus nos vê. Ele vê a miséria do povo que está morrendo pela droga, pela violência, pela depressão, pela angústia. E nos chama, e nos envia, como viu Mateus, como viu, através destes olhos. E depois que dei essa resposta para Deus, na Praça da Sé, no princípio da comunidade, nós íamos sem saber como fazer. Queríamos anunciar, queríamos levar aquela alegria que havíamos experimentado. E encontramos lá muitos irmãos de rua. Parece uma cidade à parte ali. Sobretudo no entardecer começa a sair dos buracos um monte de pessoas maltrapilhas, destruídas pela fome, pelas doenças, pela miséria desta sociedade, que muitas vezes se torna indiferente ao sofrimento das pessoas. E nós queríamos comunicar aquele amor de Jesus, e quando fomos lá, então estávamos orando para o povo de rua, e todo mundo passava na Sé e ficava olhando, apressado e com medo, porque lá se pensa que se você vai lá vai ser assaltado, então as pessoas até evitam, não sabem que lá tem um povo sofrendo, morrendo, precisando desta migalha que muitas vezes nós deixamos cair, como o padre falou, a palavra que é falada, que é anunciada, e eu às vezes não escuto, e eles precisam ouvir o anúncio. E quando nós estávamos anunciando, passou um homem, um jovem, gritando contra nós: saiam daqui, que vocês vieram fazer nessa praça, vem falar de Deus aqui, vai embora.
Era um jovem, maltrapilho também, estava morando nas ruas. Me lembro muito bem do rosto dele. Uma aparência de uns 25 anos, olhos claros, mas vermelho por causa do álcool e da droga. Ele se mostrava alterado. Estava alcoolizado e provavelmente havia se drogado também. E aí então paramos de olhar e de orar por aquelas pessoas e fomos orar com ele, aproximamos dele, porque nós precisamos levar a misericórdia. E olha que eu estou falando de um tempo onde eu ainda estava vivendo um caminho de libertação e de cura. Mas o anunciar a misericórdia, é sair de si mesmo que leva esta cura à plenitude na nossa vida. E quando nós falamos para ele se poderíamos orar para ele, ele respondeu assim: eu não acredito em Deus. Se você quer orar por mim, se vocês querem orar, pode orar, mas eu não acredito. Então nós oramos por ele em línguas. Havia naquele tempo sido batizado para orar em línguas, o batismo do Espírito. Oramos por ele e ele não entendia nada, então ele não podia dizer. Se a gente falasse que Deus é Pai, que Deus ama, que Deus é bom, ele iria escutar e ele teria uma resposta para nos dar. Sabe por quê? Ele disse: eu não creio em Deus, porque eu fui preso e saí há 12 dias da cadeia. Fiquei 6 anos preso. E se Deus existisse, não teria me deixado ficar na cadeia, sofrendo o que eu sofri, porque eu sou inocente. Eu não cometi o crime pelo qual me condenaram. E aquele irmão, então, se eu falasse que Deus amava, se os outros missionários dissessem isso, não iria aceitar. Então oramos em línguas, oramos. E ele foi cambaleando, não mais por causa da bebida. Até que ele não aguentava mais, resistiu, uns 10 minutos. Deixou-se cair na escadaria da Praça da Sé, da Igreja da Sé, que estava em reforma, e começou a viver um momento maravilhoso. Nós chamamos do repouso no Espírito Santo. E ele ficou lá no chão, uns 15 minutos, deitado lá, jogado no chão. E de repente aquele jovem abre os olhos, e era um dia ensolarado, um dia bonito. E de repente ele abre os olhos, olha para um lado e dá um pulo e grita: mano, o bagulho é louco, cara. Me manda de volta para lá, vai, ora para mim de novo, põe a mão na minha cabeça, fala aquelas palavras lá, mano. Eu quero voltar lá, cara. Eu quero ir lá de novo. Aquele homem que estava me olhando, quem é aquele homem que estava me olhando? Ele me olhava. Eu quero voltar lá, cara. Um homem maravilhoso. Ele tinha uma roupa branca, os cabelos compridos. Ele me levou num lugar, parecia nuvens, eu pisava, era macio, e tinha uma multidão de povos, pessoas de todas as raças, cores. Eu vi lá, e ele olhava aquele povo e tinha uma autoridade que eu nunca vi na minha vida. E ele passava, olhava e dava uma orientação, e as pessoas obedeciam a orientação dele. Quem é aquele homem, cara? Ora para mim de novo, vai. E corria na Praça da Sé. As tiazinhas já tem medo, já corria, segurava a bolsa pensando que ia ser assaltada. Ele tinha, o bagulho é louco, tia, e sacudia as senhoras que estavam passando na Praça da Sé. E a gente pediu para ele explicar para nós, e ele deu essa descrição de que Jesus abraçou ele, e ele não sabia que era Jesus. Ele falou: aquele homem me abraçou e começou a me olhar e falou da minha vida inteirinha, desde o momento que eu nasci até o dia que eu fui condenado, inocente, os dias que eu vivi na cadeia. E ele dizia para mim: filho, eu sei que você é inocente. Eu sei que você é inocente, porque eu acompanhei a sua vida toda, até o momento que você foi condenado. Todos os seus sofrimentos na cadeia, eu vivi junto com você. E então nós dissemos para ele: irmão, é desse Jesus que nós estamos falando. Este Jesus é nosso Deus. É o Senhor pelo qual nós estamos consumindo a nossa vida aqui para anunciá-lo. E ele caiu de joelhos e disse: irmão, se aquele homem é Jesus e aquele homem é Deus, ele acreditou em mim. Então a partir de hoje eu também creio em Deus. É a misericórdia, irmão. Jesus misericordioso. Eu creio em Deus. O Senhor acredita em ti, assim como em Mateus. É belíssimo, porque Mateus está escrevendo ele mesmo, no seu evangelho, a experiência da sua conversão. E ele era como este homem, um pecador público, uma pessoa condenada pelo olhar de muitas pessoas, olhares duros, olhares de julgamento, olhares de exclusão. Mateus era exator de impostos. Ele estava aí roubando do povo.
era corrompido pelos pagãos, vivia os mesmos costumes pagãos, era considerado um bicho pelos hebreus, era considerado pior, porque um hebreu renegado. E Jesus chega, olha que bonito, são só 2 palavras. Jesus viu um homem. Se o Espírito Santo te desse a graça de entender agora que Jesus confia em ti. Apesar de todos os teus pecados, apesar de todos os teus erros, apesar de todo o teu passado, apesar de tudo aquilo que você possa ter cometido de errado, de trágico, de terrível na tua vida, Jesus te olha e Ele vê o homem. A glória de Deus é o homem vivente. Enquanto o demônio quer te grudar no pecado, enquanto o demônio quer te prender nos teus erros do passado, Jesus vê o homem e te diz: eu te amo, eu te chamo, Mateus, siga-me. Jesus vê o homem. É maravilhoso o olhar de Jesus. Santa Faustina diz que o olhar de Jesus penetra a alma, e pelo olhar Jesus entra e te possui completamente num abraço de amor e de ternura que é sem fim. Se neste momento você mergulhasse neste olhar, como são lindos os olhos deste ícone que está aqui, olhares que dizem bondade, misericórdia, um olhar que diz o homem que Ele está enxergando em mim. São Paulo diz que nós somos santos e imaculados perante os olhos do Pai, pelo amor que Ele tem para conosco. Eu me lembro de uma mãe que tinha um filho drogado, destruiu a família, roubou tudo. Eu disse: senhora, tem que ser dura com este jovem, senão não vai encontrar o caminho certo. Ela me disse: é meu filho. A mãe vê o filho, pode ter destruído a família, pode ter te roubado tudo, pode ter acabado com a tua vida, pela dor que deu no teu coração, mas você, mãe, sabe que significa dizer: é meu filho. Jesus veio o filho, Jesus veio o filho do Pai, a glória do Pai. Jesus veio o homem, Jesus está te enxergando, Jesus está vendo a beleza que está no teu coração. Uma vez eu olhei para uma criança de rua que era muito revoltada, uma criança que era muito agressiva, que acolhemos na nossa casa. Eu olhei para ele e disse: você é bom. Ele me disse: padre, com o teu olhar você despertou Jesus que estava dormindo no meu coração. Aí me falou: padre, pode me confessar. Eu confessei este menino, depois perguntei: o que você quer fazer quando será grande? E disse: quero fazer a profissão do bem, como vocês. Irmãos, o nosso olhar é capaz de ressuscitar os mortos, porque Jesus, através dos nossos olhos, quer enxergar o homem que Ele criou, o homem que é o repouso do Senhor. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, no começo da minha experiência missionária, uma vez fui para fechar a igreja, eram 11 horas da noite, encontrei 5 crianças de rua, sujas, de calça curta, ajoelhadas na frente do Santíssimo. Perguntei: o que estão fazendo? E disseram: estávamos roubando, estávamos brigando. E os jovens da paróquia falaram: vamos pedir perdão para Jesus. Então viemos para pedir perdão para o Senhor. E uma dessas crianças me olhou, tinha 8 anos, se chama Márcio, e me disse: o senhor é padre? Eu falei: sou. O senhor pode me abençoar? Eu falei: posso. Mesmo sem batina? Posso, sem batina também, sim. Eu perguntei: por que era a bênção de Jesus? Ele me disse: porque eu sou uma criança má, mas eu quero ser bom, me dá a bênção do Senhor. Aí naquele momento uma menina que estava do lado dele disse: padre, é mau mesmo. Às vezes as mulheres têm costume de confessar muitos pecados dos outros.
padre, o meu esposo é terrível, baby, meus filhos são rebeldes, desobedientes. Então eu de vez em quando perco a paciência. E aí o Márcio abaixou a cabeça e disse: padre, é verdade, ontem peguei a faca para matá-la. Menino de 8 anos. E perguntei por quê. Estava com fome, padre. Em casa não tinha comida, só para a janta. Eu estava com fome, era a hora do almoço. E ela não queria que pegasse o arroz e feijão. Então eu fiquei nervoso, eu sou mau mesmo, eu quero a bênção de Jesus, quero ser bom. Aí eu dei a bênção. Estas mãos abençoadas, né? E depois ele me disse: padre, dá bênção também para minha mãe, porque a minha mãe, baby, espanca nós toda noite. E nós ficamos na rua e aprendemos as coisas das trevas, mas minha mãe é boa. Somente bebe porque o meu pai abandonou, o pai do meu irmão abandonou. E ela bebe porque não tem dinheiro, porque não sabe como cuidar de nós, mas ela é boa porque ela quer cuidar de nós. Então eu dei a bênção também para a mãe, depois não consegui dormir mais. Quando fechei a igreja, pensei: eu sou responsável da vida desses pequeninos. A bênção do Senhor é eficaz quando se transforma em vida. E aí comecei a acolher esses meninos na cozinha da paróquia, porque não tinha lugar. E através desta acolhida, a mãe de Márcio parou de beber. Nasceu um centro para menores de rua, que acolhemos até 450 meninos. O Márcio estudou, se tornou serralheiro. E muitos anos depois, quando eu comecei com o Padre Antonello Aliança de Misericórdia, com Maria Paula e os outros, aí um dia tocou a porta um jovem alto, negro. Disse: padre, me reconhece? Disse: não, sou Márcio. Quando eu era criança você me ajudou. Agora soube que você está dormindo no chão, que vocês não têm nada, porque começaram tudo de novo para acolher os meninos de rua. Hoje sou serralheiro. Hoje eu quero ajudar vocês, porque a tua bênção me tornou um menino bom. E dedicou um ano da vida dele de graça para ajudar-nos no começo da Aliança de Misericórdia. Irmãos, não existem pessoas más. Existem pessoas que não fizeram a experiência do amor de Deus. Existem pessoas que não foram olhadas com um olhar de misericórdia. Lembra-te de uma coisa: o demônio sempre te gruda no negativo, da tua vida e da vida do outro. Padre Leo dizia que quando dois namoram, são todos carinhosos, aí tem aqueles nominhos de animalzinhos. Meu passarinho, você é minha borboleta, a minha gata, não sei o que. Quando casam, continuam com nomes de animais, mas é seu porco, sua vaca. Irmãos, pede ao Senhor que converta os teus olhos para que possam enxergar o bom do outro. Quando eu era criança, aprendi a hipnotizar as galinhas. Xiii. Nós somos 5 filhos homens terríveis, um pior do que o outro. Os piores viraram padres, 3 padres e 2 casaram. Os mais santos casaram. Deus escolheu os piores. Eu aprendi que fazendo uma linha de giz no chão, você pega a cabeça da galinha, faz assim. Mas tem que dizer para as crianças não fazerem isso. Foi naquele tempo e foi na Itália. Não façam isso em casa, que não vão, tadinha das galinhas, né? Vão hipnotizar todas as galinhas. Não façam isso, mas você faz é simpático. Então você faz uma linha de giz, se coloca a cabeça da galinha, o bico da galinha, aí na linha de giz. Você para a galinha, ela começa. Não se mexe mais. Não se mexe, impressionante. Você coloca a cabecinha lá.
fica hipnotizado, cruza os olhos, não entende mais nada, fica lá. Você está rindo, mas o demônio faz a mesma coisa contigo. E o demônio fica rindo de você, galinha. Quando ele te fixa na dificuldade, quando ele bota a tua cabeça no teu pecado e não te faz enxergar a graça de Deus, quando ele te hipnotiza no mal, porque ele é o acusador, no mal dos outros e no mal que habita no teu coração. E tem outro modo, porque quando eu mostrei para o meu colega de teologia, me falou, eu tenho outro modo para hipnotizar a galinha. Pega a galinha no colo, e você vai acariciando aqui o peito da galinha. A galinha fica... E depois vai abaixando a cabecinha, coloca o bico aí onde você está mexendo. Hipnotizado. E o demônio faz a mesma coisa. Ele te lisa. Tudo do demônio light, gostoso. E você perde as forças. E você adormece, se atrofia na tua potência de filho de Deus. Irmãos, a misericórdia do Senhor te leva a elevar os teus olhos para os olhos daquele que te olha. Deus não olha para os teus pecados. Deus não olha para as tuas culpas. Assim como o Ocidente é distante do Oriente, Ele afasta de nós as nossas culpas, os nossos pecados. Assim como o céu é alto sobre a terra, Ele se esquece dos teus pecados. Filho, Jesus agora está te olhando, está te dizendo, você é uma maravilha aos meus olhos, você é santo, você é maravilhoso, eu me alegro contigo, tu és o meu filho amado, em ti coloquei toda a minha alegria. O pecado é um acidente do caminho. Limpa as tuas roupas, tira as roupas sujas, coloca um hábito novo, entra neste olhar de Cristo, permite a Cristo de olhar-te, porque Ele te estima, Ele te ama, Ele confia em você, Ele crê em ti, Ele não abre mão da tua vida. Você é precioso para Deus. Você de repente não resistiu a teu sangue na luta contra o pecado, mas Ele derramou o seu sangue para que você seja salvo. Você vale a vida de um Deus. Dias atrás, uma jovem nossa missionária dizia, padre, não posso continuar, porque pequei muito no passado, não sou digna de ser missionária. Eu disse para ela, Maria Madalena pecou mais do que você, tinha 7 demônios, foi liberta pelo olhar de Jesus. Não se fala que Maria Madalena teve manifestações demoníacas, porque há uma libertação que acontece pela misericórdia, há uma libertação que acontece pelo amor. Mas não havia jeito, oramos para ela. Por isso é importante orar, usar os carismas, os dons do Espírito Santo. E ela caiu no repouso. Quando voltou, estava radiante de alegria. E disse, eu vi Jesus. Era um menino Jesus que me olhava e me dizia, eu te amo. Aí eu disse, Jesus, mas eu pequei muito. Jesus sorria e dizia, e eu te amo. Jesus, mas eu cometi aquele pecado do qual me envergonho, que não tenho mais coragem nem de apresentar-te. E Jesus disse, eu permiti aquele pecado para que você me amasse mais agora. Coloca todo o teu passado neste momento, perante o olhar de Jesus. Não permitir que os teus olhos se fixem no pecado e que o demônio te hipnotize, tirando-te as forças de levantar-te. Eu rompo em nome de Jesus toda a hipnose de Satanás que te amarra com a memória dos teus pecados, do teu passado. Eu
quebro em nome de Jesus toda maldição que você pronunciou na tua vida, na vida dos teus familiares, dos teus amigos. Eu rompo em nome de Jesus todo malefício, todo mal que te grudou na tua história e que te fixou nas tuas feridas. Você é grande, você é filho de Deus, você é chamado filho do Altíssimo, você recebeu o Espírito sem medida, você recebeu o sangue de Cristo que te lava de toda a culpa. Toma posse da graça de Deus. Diga comigo: Senhor, Senhor, eu tomo posse da graça de Deus. Da graça de eu tomo Deus. Posse deste dom maravilhoso. Eu tomo posse deste dom Senhor, maravilhoso. eu creio na tua salvação. Na tua salvação. Senhor, eu confio. Senhor, eu confio na tua misericórdia. Na tua misericórdia. Irmãos, eu pedi a Gilson que terminando esta palestra possa contar para nós o seu testemunho, porque eu conheci ele na época que ainda era quase que um macaco. A primeira vez que rezei para ele, ele pulou tão alto que quase ficou em cima do telhado. Mas não foi numa oração de libertação que ele foi liberto. Foi pelo olhar da misericórdia do Senhor. Mateus também olhou Jesus que o chamou. Tu és Mateus, significa dom de Deus. Ele levantou-se e foi uma nova criatura. Diga comigo: quem está em Cristo? Está em Cristo. É uma nova criatura. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Não percebeis? Não percebeis? E eu te convido a olhar esta cruz, esta palavra que o Padre João Henrique acabou de dizer, na minha vida, na tua vida, na nossa vida, é fonte de vida. Ela está no 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, que diz: ora, ele morreu por todos, a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Por isto, doravante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Também, se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Foi na cruz. Foi na cruz. Por isso falamos ainda mais pela manhã: quem creu. Convido você depois a pegar sua Bíblia na sua casa ou no intervalo e medita o capítulo 53 do profeta Isaías. Quem creu? Quem acreditou naquilo que ouvimos? Na minha vida, um dia, esta graça me alcançou. Ela se cumpriu, foi realizada na cruz e é derramada. E neste tempo da misericórdia, nesse terceiro milênio, onde o Papa consagra o terceiro milênio à misericórdia divina, canoniza a primeira santa, santa da misericórdia. Providencialmente e coincidentemente, pela graça de Deus, nascemos como movimento Aliança de Misericórdia. Também neste tempo, no ano 2000, 99 para 2000. E não sabíamos nada disso. Mas a minha conversão teve este primeiro passo decisivo, como diz, de 98 para 99. E logo o Senhor me viu: levanta-te e segue. E eu, desde pequeno, trazia no coração grande sofrimento. Eu não sabia se eu era filho da minha mãe ou do meu pai. Na verdade, três mulheres poderiam ser minha mãe e 3 homens o meu pai. Então eu percebia que na minha família tinha sempre aquele conversar, aquela palavra a mais, uma atitude que me deixava inquieto, porque eu me sentia não parte, totalmente. E eu queria amar. Fiz catequese quando criança, primeira comunhão, crisma.
Mas depois, por tantos sofrimentos que vivia, situações, quando cheguei em São Paulo, uma situação muito triste, meu irmão que não me aceitou morando com ele, me expulsou de casa, literalmente. Hoje é um grande amigo, um dos melhores amigos que tem. Meu irmão mais velho, chama Hélio. E este sofrimento e tantas outras coisas na vida me levaram, como eu falei, para as drogas, para a violência, para a cocaína, para o crack. 6 anos vivi assim. Andava nas favelas da Zona Sul, de segunda a segunda. Uma vida destruída. Até os 21, 22 anos de idade, quando foi que eu parei de usar as drogas. Que essa graça de Deus me alcançou. Mas eu não mudei de vida, continuei ainda na vida desregrada. E olhava e falava, não, eu tenho que viver isso. Não tinha uma convicção desta vida nova. Vivi então depois 6 anos no espiritismo. Aí foi quando a minha vida afundou mesmo no fundo do poço. E tudo aquilo que eu queria era ter uma família, a minha família, que eu não tive possibilidade de viver com eles. Mas eu nem via mais possibilidade também. Nem via mais perspectiva. Tinha aceitado, pelo menos parcialmente, esta derrota. E de repente a minha vida mudou numa situação onde eu jamais esperaria. Estava vivendo uma situação de pecado muito grande. E uma menina que eu namorava na ocasião, era minha noiva, ela ganhou uma Bíblia pequenina na escola. Uma Bíblia que os evangélicos foram distribuir na escola, que só tem os evangelhos. E eu comecei a levar, o Novo Testamento, comecei a levar aquela Bíblia comigo. Eu estava vivendo uma situação muito difícil, eu estava morto, não tinha vida. Eu tinha uma sensação de estar apodrecendo, era o que eu sentia. E eu levava essa Bíblia para o trabalho, e lá um dia eu estava meditando e li que o Espírito Santo, o dom gratuito de Deus, que transformou os apóstolos no Pentecostes, era dom gratuito, e derramando-se no nosso coração, nos dá a graça de vivermos como filho de Deus. E eu fui entendendo que aquilo foi uma graça realizada no dia do meu batismo, mas eu nunca tinha tomado posse disso. Você que foi batizado, você que foi batizada, naquele dia onde o sacerdote, onde o ministro derramou na sua cabeça a água e te batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você recebeu esta graça. Eu recebi. Então naquele momento eu pensei assim, então a minha vida pode ser diferente, eu posso ser diferente, eu posso mudar. Isso que está acontecendo comigo, me destruindo, pode ser diferente. Então eu voltei para o trabalho, todo feliz, com aquela sensação de que podia mudar. E eu estava trabalhando, colocando um rodapé, que é um acabamento de um piso de uma casa que eu estava construindo. E quando eu comecei a trabalhar, comecei a pensar, Senhor, eu não mereço, mas eu preciso, eu quero o Teu Espírito Santo. E lembrei todos os meus pecados, falava, eu fiz isso, vivi nas drogas, na violência, na vida desregrada, na sexualidade, mas eu preciso do Teu Espírito. E pensei essas coisas, eu preciso, eu não mereço, eu quero. E quando eu acabei de pensar, alguma coisa me colocou de pé com os braços abertos. Uma alegria explodiu do meu coração, eu não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação que eu tinha era que Deus estava ali naquele lugar, era o céu presente naquele lugar. E aquela alegria demorou uns 40, 50 segundos, eu fiquei atordoado, fiquei sem saber como me colocar de pé. Uma paz, uma alegria que eu cheguei a dizer assim, se essa alegria não passar, eu vou morrer de tanta alegria que explodiu no meu coração. E aquele vazio já não tinha mais sentido. E nunca mais, isso foi em 98 para 99, nunca mais a minha vida foi a mesma. E o Senhor me viu, me chamou, me colocou de pé. E tudo aquilo que era impossível, aquela vida desregrada, aquela situação de contaminação, de vida de pecado, uma vida destruída, o Senhor foi transformando no decorrer dos anos. Me tornei missionário no ano 2000, evangelizando, falando do amor de Deus. O Senhor foi me purificando, me curando, me libertando e me preparando para me dar aquilo que eu sempre procurei, aquilo que eu sempre desejei, aquilo pelo qual eu fui criado e que Satanás tentou destruir desde o momento do meu nascimento, que era poder oferecer para Deus uma família que pudesse falar do seu amor, evangelizar, transformar. Famílias do Brasil, nós precisamos levantar. Não podemos aceitar passivamente que os nossos filhos, as nossas vidas sejam tocadas dessa forma e destruídas. Precisamos anunciar esta misericórdia. E cada vez que eu falo desta misericórdia de Deus, a minha vida é transformada e renovada. Por isso, meu irmão,
É falando da misericórdia, é vivendo a misericórdia e enfrentando as pedras dos nossos caminhos, que nós podemos ter a nossa vida transformada. Todo o sofrimento que eu vivi é nada comparado àquilo que Deus fez na minha vida hoje. E eu sei que na tua vida também o Senhor está derramando esta misericórdia. Por isso, levanta-te. Levanta-te como Mateus, como Gilson. Levanta-te e proclama: Senhor, eu preciso. Eu não mereço. Eu quero. Manda o teu Espírito. Descobri que as pedras em meu caminho Descubra também você que essas pedras te levam a Deus. De ti, mas me levam a construir um santuário a ti, Senhor Deus meu, que me criaste por tuas mãos. Você pode cantar, porque muitas vezes nós nos deparamos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com o mal que aflige a nossa vida, e nós temos uma palavra que derruba todas as muralhas, derruba o poder de Satanás na nossa vida. Muitas vezes nós temos que olhar para Satanás e dizer para ele uma única palavra que quebra todas as muralhas: eu sou amado de Deus. Repita isso para o mal que muitas vezes aflige a sua vida, mas grite isso dizendo: eu sou amado de Deus. E se você é amado de Deus, você pode dizer: eu descobri que as pedras em meu caminho não podem me afastar de ti, mas me levam santuário a ti, Senhor Deus meu, que me criaste por tuas mãos. E vai aplaudindo ao Senhor, aquele que é a misericórdia, aquele que é a razão da sua vida. Aplaude a Ele. Você está aplaudindo o amor, você está erguendo o seu brado de vitória. Você é vencedor porque você é amado de Deus. Pode aplaudir, pode fazer barulho nesse lugar, porque você é amado do Senhor, porque você vence as batalhas dizendo: eu sou amado de Deus, eu sou filho do Senhor. E nas palmas vamos cantando: descobri. CançãoNovaPlay.com. Assine já!